Estamos de volta no último episódio da 8ª temporada do Aprenda Mais, a sua faculdade teológica em pequenas doses. Bom, eu sou o Bispo Aldemir e estamos aqui para que possamos dar continuidade a esse estudo tão profundo, tão importante, sobre a obrigatoriedade dos dízimos, ou, como alguns teologicamente chamam, a teologia sistemática da obrigatoriedade do dízimo. E como nós estamos falando sempre, não tire nenhuma conclusão antes de chegar até o final. Que bom que você chegou até aqui. Nós estamos muito felizes, porque a cada episódio é uma resposta, uma reflexão, uma revelação, tudo isso dentro da Bíblia. E hoje, conforme prometemos, vamos falar sobre o tão conhecido Malaquias 3:10 e sobre os dízimos na era apostólica até a nossa era, a era atual. Nós vimos nos episódios anteriores que na época patriarcal não tinha obrigatoriedade. Na época sacerdotal passou a ter, com a lei mosaica, com o objetivo de sustentar aquela tribo que não teve direito a um pedaço de terra na terra prometida. Vimos também que no Novo Testamento Jesus em momento algum validou a obrigatoriedade do dízimo. E agora, como é que fica? Vamos ver juntos? Vamos ver que Malaquias, ele era um judeu firme, convicto, era alguém bem rigoroso na sua integridade e relacionamento com Deus. E ele também foi contemporâneo de Neemias e de Esdras. Em seu escrito há uma repreensão contra os sacerdotes que se converteram em pedra de tropeço para o povo de Israel. Assim como muitos líderes hoje têm da mesma forma se comportado. Talvez você diga, não, mas eu ouvi, Malaquias 3:10 diz que é para trazer os dízimos, todos nós temos que trazer. Na realidade, eu gostaria que você até estudasse o livro de Malaquias, ele é pequenininho, dá para você estudar rápido, e você vai ver que o foco do profeta Malaquias é chamar a atenção dos sacerdotes. No versículo 1:1, a mensagem é bem clara. Foi destinada a Israel por intermédio de Malaquias. Óbvio, tinha que ser para Israel, porque os sacerdotes eram israelitas. Malaquias 1:6 diz: o filho honra ao pai e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor a mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Se você continuar lendo aí, do versículo 7 até o 14, você vê que Deus os acusa de profanar o nome dele, de oferecer ofertas inaceitáveis diante dele. Deus está falando especificamente aos sacerdotes e não ao povo, pois eram os sacerdotes que colocavam fogo no altar, conforme está em Malaquias 1:10. No capítulo 2, verso 1, continua: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Está bem claro. O Senhor chama eles de desprezíveis, indignos de todo o povo. Isso no versículo 9. E Deus continua falando aos sacerdotes, no capítulo 2, do versos 10 até 17, condenando eles por causa de casamento com mulheres estrangeiras. E aí chegamos no capítulo 3. E no versículo de 1 ao 5, a repreensão é novamente aos sacerdotes. Assim, respeitando o contexto, você vai perceber que é justo concluir que o vós mencionado do versículo 7 a 10 refere-se aos sacerdotes desonestos. Esses sacerdotes eram culpados de roubar a Deus. E conforme Malaquias 1:6 e 2:9, Deus estava cansado dessa desonestidade deles. Por estas razões, as maldições estavam sendo direcionadas sobre eles. Malaquias 1:4, Malaquias 1:14, 2:2 e 3:9. A verdade é que o sacrifício de animais se tornou algo super rentável. Alguns sacerdotes, claro, os corruptos, eles viram perfeitamente nesta opção que quanto mais o povo pecasse, mais ofertas pelo pecado eles receberiam e maior seria a porção deles. Você acredita? Mas os sacerdotes chegaram ao ponto de incentivar o povo a pecar. E isso está em Oséias 4:8, que diz: alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Perceba, o próprio sacerdote incentivava o povo a pecar para que viesse trazer ofertas de sacrifício e eles ficassem. Será que hoje a gente não vê isso de uma outra forma ou até mesmo parecida?
Você já viu quantos demônios são invocados dentro da igreja para que se manifeste nas pessoas? Porque isso vai causar medo. Isso vai dizer que o povo é pecador o tempo todo. Isso vai gerar mais dízimos, mais primícias, mais ofertas. Percebe? Os sacerdotes corruptos não eram só naquela época. Hoje ainda tem. Não são todos, graças a Deus, mas ainda tem muita gente desonesta. Perceba que as perseguições contra os profetas no Antigo Testamento sempre foram instigadas pelos sacerdotes. O próprio Senhor Jesus Cristo foi acusado pelos sacerdotes, escribas, fariseus. Lá em Marcos 15:3 deixa isso muito bem claro. Mas a verdade, tem um ditado popular que diz que peixe morre pela boca. E isto aconteceu com os sacerdotes, que eles pronunciaram a sua própria condenação. A gente precisa entender que com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio levítico foi extinto. Nós já vimos isso. E no ano 70, o templo foi abaixo. Eu quero ler com você Mateus 21, versículos de 41 a 43, para você entender. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará vinhas a outros lavadores, que lhes dê a sua parte no tempo da colheita. Jesus disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Percebe? Então, esqueça esse negócio dessa servidão, como era no tempo da servidão do sacerdócio levítico. Deixa isso de lado. Olha o que diz 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Pedro 2:5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados para a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, querido, você é constituído um sacerdote do seu lar, um sacerdote da sua vida. Você é o verdadeiro templo. Então, nunca esqueça que Deus, ele é honrado com a pureza do coração de cada pessoa que o ama, com o tesouro com que enriquecemos os necessitados e o esplendor do nosso temor e dedicação. É por isso que você está vendo essa imagem aqui atrás de mim. Nós precisamos enriquecer aqueles que precisam. E os que precisam são os que não têm nada. Então já vimos que Malaquias não é bem do jeito que sempre nos falaram. E eu digo, eu mesmo usei durante muito tempo, porque aprendi assim e também ensinava assim. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Mas vamos lá. O dízimo na era apostólica, ele era obrigatório? A verdade é que não há nenhum registro dessa obrigatoriedade. Notadamente durante a época apostólica, logo após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que nós percebemos é que os novos, aqueles que buscavam o caminho, ou cristãos, eles não estavam mais debaixo daquele jugo do antigo pacto. E isso você vai ver comigo em Atos 2, versos 44 e 45, que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Perceba que não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque não havia plano de construções de megatemplos que iriam onerar o povo, de estruturas que tornariam-se muito caras. Não existia a observância de colocar tantas pessoas para trabalharem em função da indústria da fé, mas sim está focado no amor ao próximo. Não estou dizendo que não temos que ter templo. Não estou dizendo que pessoas que trabalham não possam ser remuneradas. Mas isso não pode virar uma indústria. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, principalmente no versículo 3, quando ele diz: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse todo o meu corpo queimado, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então nós precisamos sim ter amor para ajudar a quem precisa. Nós precisamos ter amor para expandir o reino, como o Senhor Jesus disse. O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 2 em João, versículo 19 a 21, disse: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantar em 3 dias? Mas o templo que Jesus falava era o seu corpo. Então fica a pergunta: já que o dízimo na antiga aliança tinha que ser levado ao templo, e o templo foi abaixo, e não foi levantado outro até hoje, onde é que você vai colocar o templo? É simples.
O próprio Senhor já respondeu. Ele é o templo e ele vai ser levantado no coração de todos que colocam ele, que dá espaço para ele. Então, onde é que eu tenho que entregar o dízimo? Eu tenho que entregar o dízimo ao Senhor Jesus. Aonde ele estiver, eu entrego. Aonde há uma obra realmente focada no amor, na justiça, eu vou ali contribuir. Aonde há pessoas que precisam, eu vou ali ajudar. É isso que é o novo templo. Não é ligado à religião. Por quê? Porque nós não temos religião. A nossa religião é religar. E quem religa é somente o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo que hoje a gente não precisa entregar dízimo na igreja? Novamente eu digo, a responsabilidade é sua. O que eu tenho aprendido e ensinado é que muito mais do que entregar dízimo, você tem que ter generosidade. Você tem que fazer por amor e não por obrigação. Mas eu vou te dar um contexto histórico. No ano de 585, após um período de apostasia muito grande entre a igreja que comandava na época, houve na cidade de Mâcon, lá na França, um concílio. E nesse concílio foram efetivados 20 cânones. E entre esses 20, um dizia que seria excomungado daquela igreja todos que não davam o dízimo. Percebe? Foi no ano 585 que se tornou obrigatório a entrega do dízimo a uma igreja, a uma religião. E quase 2 séculos depois, Carlos Magno, ele ratificou isso, dizendo que toda empresa também tinha que dar, toda a sociedade civil tinha que dar o dinheiro à igreja de Roma. Ou seja, essa prática foi instituída pela igreja de Roma. E nos séculos 18 e 19, essa obrigação foi temporariamente suspensa, devido a fatores sociais, a Revolução Industrial. Porém, ela foi gradativamente retornando, especialmente no século XX. E muitas das igrejas evangélicas copiaram este modelo, que não é o modelo apostólico. Em suma, nós entendemos que não existe a obrigatoriedade do dízimo, mas sim a responsabilidade da generosidade. E o versículo está em 1 Timóteo 6,18. Grave bem, isso sim você tem que buscar. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. O que você tem, seja você rico, seja você um pouquinho rico, seja você pobre, um pouquinho pobre, esteja pronto para repartir. Isto é o Evangelho. Atos 20:35 diz que há maior felicidade em dar do que receber. Eu vou citar alguns versículos e gostaria que depois você lesse. 1 João 3,16, Lucas 21, de 1 a 4, Marcos 6,21. A gente precisa entender que o que Deus pede para nós não é impossível e nem é irrazoável. É apenas uma completa consagração a Ele. Já estou finalizando, mas antes eu quero que você pense um pouquinho mais. Você deve dar o dízimo porque tem medo do devorador, do gafanhoto, do migrador, do cortador? Você tem que dar o dízimo porque se você não der o dízimo, você é ladrão e vai para o inferno? Não é isso que você ouviu? E minha resposta é não! Eu darei sim o dízimo, seja 1%, 10%, 15%, 30%, 50%, 100%, não interessa. O que eu entendo é que eu não devo ser dizimista, mas eu tenho que ser tudimista. Tudimista? O que é isso? É uma nova doutrina? Então é um golpe? Não. É porque tudo que eu tenho é do Senhor. Preste bem atenção. O que eu tenho que pedir a Deus é que Ele me encha de sabedoria para que eu tenha o meu sustento, da minha família e tudo mais que eu precise pagar. Mas o que sobra, isso sim, eu tenho que empregar no reino de Deus. Isso sim, eu tenho que devolver ao Senhor. É isso que é ser tudimista. Não é apenas ganhar, como muitos ganham fortunas, tira 10% dá a Deus, gasta 30% com suas necessidades e os 60% em bolsa e fica gerando riqueza, gerando riqueza, gerando riqueza. Para quê? Quando tem muitos passando fome? Mas uma pergunta eu creio que você ainda está. Sim, tá bom, eu entendi, até concordo. Realmente eu tenho que investir no reino. Mas eu tenho que dar na igreja? Eu fiquei agora em dúvida. Queridos, a verdade é que igreja, como nós conhecemos hoje, ela é uma estrutura criada por homens, sim. A qual eu faço parte também foi criada por homens. Por 3 homens, mais especificamente, sobre a luz de Deus. Porém, eu só entrego onde eu participo porque eu entendo que onde eu estou participando, esses valores estão sendo entregues para custear despesas de manutenção do templo, sim, verdade. Mas está sendo aplicado também para ajudar pessoas. Eu não vou aqui fazer apologia ao trabalho que estamos fazendo, mas se você nos conhece, você sabe o que é que eu estou falando. A gente precisa entender
que o que eu entrego na igreja, na comunidade, no templo que eu frequento, não é por obrigação. Eu entrego porque eu entendo que eu faço parte de uma estrutura que está voltado para ajudar pessoas, onde o pastor, o líder, ele é aquela pessoa que está coordenando uma equipe, que está servindo ao próximo. E para servir, a gente precisa se movimentar. E para se movimentar, a gente precisa de valores. Para comprar cesta básica, para dar alimento, para fazer campanhas de agasalho, entre muitas outras coisas. A sua igreja faz isso? Então, continue sim, dando o que você quer. O dízimo é 10% que você quer dar? Dê. Mas se você pode e quer dar mais, ser generoso, faça isso também. E aí fica a decisão, que desde o início eu disse, é com você. Você quer ser um dizimista, um não dizimista ou um tudimista? Ficaram dúvidas? Pode nos procurar. Conversa aí, coloca aí nos comentários, pergunta e nós vamos te responder. Isso foi útil para você? Então pode ser útil para outra pessoa. Por favor, compartilhe, comente, deixe o seu like. Lembre-se, a libertação é para crente, a salvação é para o ímpio. Eu creio que você já está salvo. O que você precisa é ser liberto. Nós precisamos levar a liberdade para os que seguem a Cristo. Sair da verdadeira prisão, da manipulação, do medo, da ganância de alguns homens que têm feito patrimônios enormes, seus nomes crescerem, suas famílias enriquecerem, amando de Deus, quando Deus não mandou fazer nada disso. Beijo no seu coração, muito obrigado por ter assistido e até a próxima temporada do Aprenda Mais.